Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso Ibovespa semanal. Toda terça eu trago para vocês aqui no YouTube, pois tem uma live de fechamento de mercado que eu tento lá em 1 hora no Instagram do Holding Conecta falar um pouquinho sobre o resumo do dia e também um viés para a semana. Tento arriscar um pouquinho de macro aqui para vocês nesses vídeos todas as terças-feiras aqui no canal do Clube dos Dividendos, um pouquinho mais tarde, né? Vou tentar postar para vocês aí entre 8h30 e 9 horas da noite para quem realmente está corujando aí no YouTube me acompanhando aqui. Bom, pessoal, vamos lá falar do fechamento. Por enquanto não fechou, agora são 4h06. Tá? Eu vou comentar um pouquinho da minha visão macro, bem mandrake, porque não sou economista, tá? É mais a visão de quem está investindo ali, pele em jogo, vamos dizer, investindo e especulando, tá certo? Pós-disclaimer, a gente já vai passar direto para os assuntos principais e vocês devem estar, assim como variante Delta, assim como a Covid, enfim, vocês devem estar já bem martelados, principalmente quem tem tempo ou gosta muito de consumir conteúdo sobre o mercado financeiro, a tal da Evergrande, né? Que por hora ela continua grande, né? Mas ela pode colocar um N ali antes do E, brincadeiras terríveis feitas aí com o trocadilho do nome, pessoal. Evergrande é assunto, por quê? Segunda maior incorporadora da China, ponto 1. Poucas ou defasadas, não muito certeiras, notícias, principalmente informações nós temos sobre a composição de dívida, ou seja, quem são os credores. Por hora, o mercado tem como norte que os credores estão muito locais devido à alta regulamentação do mercado financeiro chinês, ou seja, está muito conectado aos bancos locais, a governo, ou seja, problema China. Então tira um pouco da Evergrande dela ser um Lehman Brothers, por exemplo, um banco que tem ali, quando cai várias pessoas, vários credores, vários bancos de vários países, inclusive um país inteiro, como foi o caso da Islândia, tá? Então os tentáculos da Evergrande me parecem ser locais, tá? O que dá uma estabilizada ligeira no pânico, tá? Porém, aqui no Brasil cai mais por quê, pessoal? Cai mais que o mundo por quê? Porque Evergrande, construção civil demanda muito aço demanda o quê? Minério de ferro, bom. Chegamos na Vale, chegamos na empresa que perdeu um Bradesco, tá? Em um dia, e que perdeu o posto de empresa mais, acho que empresa mais líquida, não diria, né? Mas o Mercado Livre, se não me engano, passou a Vale, eu não sei se capitalização, precisa dar uma olhadinha nisso, mas ela perdeu muito valor de mercado nesse pouco tempo, pessoal, devido a 2 pontos. Evergrande, medo, porque baixa demanda, tá? Por aço, logo baixa demanda por minério de ferro. Então tem vídeos na internet onde mostra aí prédios caindo, tá certo? E se a economia chinesa dá uma arrefecida, pessoal, a gente vai ter, lógico, menos infraestrutura sendo investida, pelo menos a programas de infraestrutura ali e principalmente na construção civil, é bem certeiro na Vale. Então precisa ter todo esse caminho de interligação na Evergrande. Evergrande em si, pessoal, para a Vale não faz muita coisa, as duas empresas estão extremamente conectadas, mas o que está conectado é quanto de minério de ferro a China precisa para subsidiar, por exemplo, Evergrande, que tem-se por hora unanimidade no mercado, consenso no mercado, que cresceu muito nos últimos anos devido à alta alavancagem, ou melhor, cresceu com alavancagem, com dívida, tá? Eu acho que tudo que vem da China a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por hora o mercado está dizendo que sim, é mais local, tá? E o Brasil cai mais do que o mundo, já é um baque para o mundo, tá? Mas o Brasil cai mais do que o mundo, tá? Porque tem ali uma grande empresa exportadora de minério de ferro que tende a ter a exportação de minério de ferro diminuída, tá? Desacelerada. E o segundo ponto, pessoal, eu vou trazer aqui, tem até um artigo da Evergrande, então estima aí que a dívida dela é em 300 bi, tá? O que não é novidade para o governo chinês, certo? Não é novidade. Desde o ano passado o governo chinês já vem monitorando empresas do setor, tá? Então já sabia dessa dívida, o que leva a crer que sim. O governo chinês tem ali um certo controle, tá, sobre essa tal dívida. Não se sabe o que ele vai fazer, se ele vai socorrê-la, tá, ou se vai realmente minguá-la, tá bom? A gente vai ficar sabendo pós-feriados, que hoje lá é feriado, amanhã, quarta-feira, não é feriado, volta-se os mercados financeiros, a gente deve ter mais notícias se acelerando lá, inclusive notícias oficiais do governo, tá, ou do Banco Central por si só, tá bom? Então, Evergrande, pessoal, por toda essa conexão
com o mercado imobiliário, construção civil, aço principalmente, tá? E depois a gente tem também, para o minério de ferro, que não é legal, essa popularidade repentina, por isso que o mercado financeiro é uma coisa danosa, tá? Mas também muito eufórica, muito boa em um curto espaço de tempo, porque rapidinho começa-se a publicar descarbonização. Então China está parando, tá? ou freando, vamos dizer assim, o crescimento de produtividade da indústria de aço chinês. Então a indústria de aço chinesa demanda minério de ferro, chegou esse minério de ferro da Vale, eles vão lá e beneficiam e transformam em aço. Tá? O governo chinês quer que pare de aumentar a produção de aço para ter uma economia descarbonizada, uma economia com um declínio de carbonização, vamos assim dizer. Então, ESG China, tá? Esses 2 pontos foram triggers, sem dúvida nenhuma, para o minério de ferro cair. Começou com a descarbonização, e se você não gostou do nome, pode ser pelo simples fato do governo chinês falando chega de crescimento de produção de aço. Não precisamos mais de aço, a gente vai mudar aqui a nossa cadeia produtiva de infraestrutura para a construção civil. E depois veio a Evergrande cada vez mais ganhando mercado, tá? O minério de ferro, pessoal, sai aí de começo do mês até o final de $210 para $87, tá? Passou pelo 128 que eu comentava com vocês e foi direto para 87,60, 78,95, que também comentei com vocês. Tem vídeo aqui, inclusive Vale e minério de ferro. Eu postei o vídeo na semana passada, é um vídeo que ficou popular aqui no canal, tá? Onde eu falava desses pontos do minério de ferro. Então, o minério de ferro chegando ali nos 87, chegando nos 78, eu, Bruno Mazzoni, acho que chega. Tá? Acho que chega por quê? Porque China não é tonta. China vai fazer o quê? Vai estocar minério de ferro. Então vocês provavelmente vão ver nas próximas semanas, se minério de ferro ficar namorando ali os 87, os 78, o volume de exportação da Vale aumentar para a China. Porque, lógico, eles estão comprando, deixaram de comprar uma commodity 200 e agora vão comprar 78. Vão comprar 87. Me parece bem bacana. Quem acompanha as balanças aí, China também tem toda essa guerra comercial também com os nossos porquinhos, com a proteína animal, só que em menor escala, né? O que aconteceu com o minério de ferro não é só essa disputa comercial, que dentro de um mercado, um livre mercado, eu não digo, né? Mas um mercado de competição, tá? Uma economia de mercado, isso é normal, tá, pessoal? Isso é normal, é o jogo ali de quem vende commodity, de quem beneficia commodity, tá bom? Então, bem interessante essa região dos 87,60, 78,95. Eu chutei para vocês no vídeo da Vale, publicado recentemente, que ela ficaria nos preços atuais, mesmo com o minério caindo 78 a 78 dólares, a 87 dólares, a Vale teria ali $66 caso o mundo acabe, mas muito provavelmente deva namorar as cotações de hoje por um tempo. Lógico que tem um dividendo exuberante, a gente vai falar já da Vale, mas na descrição aqui eu deixo o meu vídeo sobre ela, tá bom? Então tá aqui esse papo bem conectado com o minério de ferro. Por que caiu, pessoal? São esses 2 triggers, na minha opinião. De novo, esse vídeo aqui é o Brunão tentando dar uma de macro, né? De economista. Petróleo inverte o cenário, então o petróleo é norte, é para cima. A OPEP vem não conseguindo dar conta do aumento do consumo de petróleo, tá? Então mesmo ela colocando ali mais produção, o mundo demanda mais, então mostra aí que sim, né? A gente está começando a ter um pouco mais de normalidade para essa commodity, o que sofreu bastante, né? Com o fechamento de portos, aquela coisa toda, tá? Então tem aqui para o petróleo, na minha opinião, pessoal, o petróleo tem $79,29 como o seu alvo. Até lá, vejo o nortista, o que é bacana aí para o carrego das ações do setor. Tirando ali, se você não gosta do risco político, o Petrobras, no nosso caso. Então, petróleo diferente, tá, pessoal? Não é ali um grande spread, né? Hoje está negociando a 74, 75 dólares, estou falando aí de 79. Mas eu vejo que o petróleo não tem porquê, e até pelo controle ser oligárquico, né? Ser ali um cartel, diferente de ter um único país fazendo chuva ou sol, como é o caso da China. Petróleo é bem ramificado e os produtores são osso duro de roer. Então acho difícil o petróleo ter derrocada ou subida forte, pelo menos muito rápida, tá? Ele teve um ciclo de baixa, teve um ciclo de alta, tá certo? Mas demanda um pouco mais de tempo. Então vejo que o petróleo nos próximos 6 meses vai namorar esses 3 pontos que eu tô falando para vocês, pessoal: 71, 79 e 65. Não vai sair dali, tá? Pelo menos esse é o meu cenário base para o petróleo.
Dividendos da Vale, então estou gravando para vocês dia 21, amanhã a Datacom, tá bom, pessoal? Data corte aí para os R$ 8,10, ou seja, na quinta-feira vai cair ali R$ 8,10 do seu valor, tá? Vai sair das ações, tá? Quarta-feira tem também super quarta para nós, se não me engano tem eleição na Alemanha, pessoal, tem outros bancos centrais se reunindo, tem leilão de aeroportos, certo? Inclusive Santos Dumont e Guarulhos incluso, Congonhas, né? Congonhas incluso. Então, pessoal, são leilões interessantes, notícias interessantes para a gente acompanhar no mercado financeiro. Mais super quarta, provavelmente Selic vai subir a 6,25, é isso que a gente espera para amanhã. O que bate de frente no índice de consumo, o que bate de frente no índice imobiliário, tá? No IFIX também. Então fiquem sempre atentos a movimentos pontuais. Por hora a gente vai tentando caçar a inflação enquanto ela não quer ser caçada, né? Ela continua subindo. Esses são os principais destaques, pessoal, dessa semana que eu trago para vocês, tá? Tem também reunião do Fed. E para finalizar, vamos falar do Tio Sam, tá? Até vou deixar aqui, ó, nesse quadrante. Tio Sam é o seguinte, pessoal, agora nós temos a economia americana, entre aspas, sem remuneração governamental, sem aqueles auxílios do governo, do Biden. Começou no Trump e também passou para o Biden e terminaram aí todos no começo do mês, em algumas regiões, até em agosto já, em algumas cidades. Então a gente começa a ter o americano um primeiro mês de ainda com grana, né, por ter recebido mês passado ou ainda esse mês, mas mês que vem já vamos lá, pessoal, precisamos fazer dinheiro, tá? Então deve-se voltar a ter aquela procura animal por empregos, pelo menos é isso que a gente imagina. Não sei se a inflação dos Estados Unidos, como ela vai se comportar com essa procura, tá? O aumento salarial, como vai se portar, tende a não ter mais, porque vai ter mais oferta, mais pessoas querendo trabalho, tá? Isso facilita aí os recrutadores que há 2, 3 meses atrás estavam pedindo para as pessoas irem trabalhar, tá certo? Estavam até pagando além do necessário para a pessoa fazer a sua diária. Então, os Estados Unidos começam a ter a economia normalizada 100%, tá? A partir, vamos colocar, de outubro. E aí a gente tem que olhar sempre payroll de sexta-feira, na criação de empregos, tá? E todos os comunicados do Fed. O mercado não está pagando para ver que agora em setembro nós vamos ter, ou em outubro, né? Nós vamos ter ali o aumento, o noticiário, né, o aviso do Fed de que eles vão diminuir a compra de títulos. Eles não vão zerar a compra, vão continuar, mas essa diminuição, o tal do tapering, tá, é muito aguardado. E o mercado por hora está pagando isso em novembro, devido até aos dados de inflação virem abaixo na semana passada. Então vamos ficar atento também a esse ponto que vai acompanhar a gente até o final do ano, mas por hora uma certa paz, tá, pessoal? Com o minério de ferro estabilizando nos preços que eu acho que vai estabilizar, porque é interessante para a China fazer o seu digníssimo estoque mesmo com descarbonização, tá? Ainda há uma certa produção por lá, pelo menos essa é a minha opinião. De novo, pessoal, que mandracaço, tá? A gente vai ter minério estabilizando, petróleo subindo um pouquinho e Selic em alta. Me parece que o setor financeiro vai sendo o melhor, utilidade pública também, a energia elétrica, utilidade pública também, e quem sabe o financeiro pega junto aí a bolsa, junto com as empresas de commodities se transformando em boas pagadoras de dividendos, mas perdendo cada vez mais o seu protagonismo. Passada essa parte, pessoal, vamos para o momento. Aliás, deixa eu ir no centro gramado. Vamos falar só do que vocês gostam de tradar, que eu sei que é o minério. É o dólar. Então, o dólar, pessoal, saiu do mau humor, tá? Saiu do mau humor aqui para o nosso alvo. Dólar, assim como o petróleo, assim como o minério de ferro, eu acho que tende a estabilizar, pessoal, tá? Só que esse cara aqui é um pouco mais volátil e machuca bem mais, tá? Minério de ferro caindo para 87, a gente não vê a inflação tão rápida caindo. Se o petróleo caísse, por exemplo, para 30, a gente não ia ver a inflação cair tão rápido. Por quê? A inflação é indexada a esse cara aqui, tá? Mais, tá certo? Mais. Então é um mau humor muito grande ver o dólar bater 5,40 com o Selic indo para 6,25 amanhã, tá? Não tem como colocar fundamentos a não ser ruído ou problemas por ruído não né? Porque é um negócio estrutural até 2022 eleições, tá? Então a gente tende a ter problemas. Eu falei, e aqui coloco total culpa não, né? É um erro meu, né? Falei, pessoal, M. Dias Branco tá no meu radar, porque quando eu vi esse cara caindo, eu falei, bom, ele vai estabilizar entre 5 e 10,
4,90 para uma M Dias Branco que viu esse cara chegar a quase 5,80, pô, 2022 vai ser melhor do que 2021, melhor do que 2020. Mas me parece que ele não quer baixar. Então, o maior perigo que é o dólar, 5,39 é alvo, 5,26, 8,5, né? 5,268,5 é suporte, quase tocou lá, já está fazendo cauda, tá certo? Se romper 5,11, e aí nós vamos só para 4,935,5. Então, o dólar para mim deve ficar este finalzinho de ano em um quadrante macro, tá? E aí, se a semana for de ruído político, a gente tem o quadrante superior. Se a semana for de beleza, estamos pró-mercado, pró-risco. Quadrante inferior, deixa eu trocar de cor aqui, tá? Quadrante inferior. Aleluia, só notícia boa, a gente vem para cá, tá? O que não é meu cenário base. Ferrou, explodiu as coisas, a gente vem para 5,63. Também não é meu cenário base. Meu cenário base está aqui, ó, pessoal. Um Selic apontando para cima, é difícil esse cara conseguir força suficiente, tá bom? Passado do dólar, a gente vai para o EWZ, muito próximo do meu suporte, quase tocou aqui, tá? Ele foi tocando em suporte de suporte, tá? Então é que eu imagino para o EWZ na ótica do gringo, como as commodities tendem a uma subir e a outra descer, a gente deve ter uma lateralização. Tá? Então creio que o EWZ vai ficar de molho, tá certo, pessoal? Tendência nítida de baixa, só que sai de um alvo, né? Um alvo que eu coloquei para vocês durante aqui todos os estudos dos cafés, né? Principalmente nos morning calls que eu fazia, tá? Alvo bem característico, bem simétrico, e ele veio também pro alvo bem característico, bem simétrico, tá? Nesse caso, confesso, era para ter parado aqui, na minha opinião. Tivemos mais uma enxugadinha, tá? Mais um ruído, mas creio que pelo minério de ferro, tá, pessoal? Não pela política, que o EWZ minério de ferro realmente pisou bem na bola aqui. A gente ainda conserva no EWZ um movimento de alta. Topos e fundos ascendentes no gráfico mensal, no gráfico semanal. No gráfico diário já tem pivôzinhos de baixa, né, como esse que vocês estão vendo, mas os fundos proeminentes, vamos colocar assim, estão ainda estão ascendentes, tá? Estão ascendentes, tá? E topos também. Tá bom? Se tudo deu certo para nós, pessoal, temos mais um mini ciclo aí de alta das commodities, tá? Vamos aqui para 43 dólares, alvo final 44,19, 44,40, 43,24, tá? Quiçá 45,72, que seria mais uma pernada de alta. Eu, com o cenário base para esse ano, e quiçá, né, ano que vem, a depender de como vai ser nosso cenário político aí, a corrida, tá? A gente deve ficar entre esses pontos aqui, ó. 31, 33, 36, 37. Certo, pessoal? EWZ passado, Tio Sam caindo finalmente, né? Dando uma realizada. Vejo que o Tio Sam em setembro do ano passado, eu trago para vocês aqui, caiu 10%, o que é natural, né? Agosto, setembro, temporada de balanço corporativo. Compra-se os bons balanços, depois realiza para comprar de novo no rush natalino, tá? O rush natalino foi nas eleições exatamente aqui, tá? Então eu tendo a acreditar que o S&P, tá certo? Pode cair tranquilamente aqui aos 4.136,15, tá bom? Para de novo montar para cima caso a tendência continue, tá bom? Então é uma queda do EWZ que, mesmo aparecendo no noticiário, para mim não vai tirar o sono, no EWZ, perdão, do S&P, tá? Agora sim, pessoal, talvez isso tire o sono de vocês, mas é uma experiência minha que eu tive. Eu comecei a investir em 2010, 2011, então faz sentido para mim mostrar isso para vocês, pelo que eu passei, tá? Eu comecei a investir aqui, pessoal. E aí esse estudo para vocês é o seguinte: nós tivemos a crise de 2008, tá? Vou pôr em vermelho aqui para vocês. Crise de 2008, recuperação de 2009, tá? Então, mera coincidência, não sei. Crise de 2020, tá? Recuperação de 2021. 2020 mesmo se recuperou, um pouco mais rápido aqui essa recuperação, né? Aqui foi 2008 a 2011. Aqui 2020 e 2021 já rompemos topo, tá? Qual é o problema? Nossa bolsa, mesmo com os IPOs, pessoal, é muito commodity. Ela não é PIB, infelizmente. Diferente de um S&P, tá? Diferente de um Dow Jones, por exemplo, tem indústria ali, né? Que replica melhor no PIB, tá certo? Já a nossa bolsa é muito commodity. E ciclo de commodity é exatamente isso que vocês estão vendo, pessoal. Depois de uma grande crise, tá? Ele tende a gerar muita inflação, tá? Nessa época aqui, foi um pouco correto esse movimento, porque as commodities subiram,
tá? De 2008, no fundo de 2008, na quebra do Lehman Brothers, até os auxílios do governo, subiram, só que o dólar caiu, porque teve auxílio. Foi a primeira vez a ter quantitative easing, né? Então a gente via câmbio caindo e commodities subindo, bolsa para cima e dólar para baixo. Era um mundo harmônico aqui no mercado financeiro, tá? Dentro das condições macros, né? Commodity sobe, dólar cai, bolsa nossa comoditizada, sobe também. Foi isso que aconteceu aqui, tá? Só que aí depois dos estímulos governamentais, o crescimento começou a ser baixo, aí começou a quebrar países na Europa, aquela crise toda, e nós tivemos também um baixo crescimento nos Estados Unidos, né? E as commodities caíram. Pum, China parou de crescer, dá 10% ao ano, começou a crescer 4% só, né? E aí todas as commodities caíram. Incrivelmente, o Ibovespa, pessoal, é igualzinho ao gráfico do minério de ferro, que é igualzinho também ao gráfico de petróleo. Aqui, durante 2011 a 2016, nós tivemos petróleo caindo de cento e tantos dólares, 120 dólares, 110 dólares para 30, tá? E tivemos minério de ferro também de cento e tantos para muito pouquinho, tá? Os dois gráficos aqui eu posso trazer para vocês logo em seguida. Então nós ainda, apesar dos IPOs que aconteceram durante esse bom momento do Ibovespa aqui, que foi 2017 para frente, tá? Todos os IPOs aqui deram uma melhorada, mas a gente ainda vê o maior peso sendo commodities, Petrobras e Vale. Depois vem bancos, tá? Então, cuidado se nós entrarmos em um mundo de deflação na economia desenvolvida, ou seja, deflação que fala, não é deflação que fala, perdão pessoal, eu esqueci o termo, mas é quando nós temos a inflação subindo, mas o crescimento abaixando, né? Ou diminuindo ou sendo muito pouco, tá? Se nós tivermos esse cenário no mercado desenvolvido, eles vão demandar menos commodities. E aí a gente vai ver essas commodities esfriando um pouquinho, tá? Então eu só não quero e não desejo para ninguém, por exemplo, esse cenário aqui sem saber dele. Eu não quero finalizar esse vídeo dizendo para vocês que esse cenário aqui, tá, tem que sair da bolsa, tá? Eu só vejo que esse cenário é arte, tá? É um pouquinho de bolsa, um pouquinho de CDI, um pouquinho de inflação, um pouquinho de câmbio, tá certo? Alguns exóticos, cannabis, criptomoedas agora, a gente tem essa opção, tá? Investir em outros países, ETFs, tá? Eu só quero comentar isso para vocês, tá? Que é um momento onde a análise técnica é muito legal, tá? Se eu soubesse análise técnica nessa época, eu não teria desistido dos meus investimentos praticamente no fundo do mercado, tá? Então, só queria finalizar o vídeo com esse gráfico para trazer para vocês. Não me importa o que vai acontecer aqui, eu quis só aguçar o estudo de vocês, agucei de uma maneira pessimista, né? Que eu tô falando assim, pessoal, vamos ter 5 anos de queda. Pode ser que não, pode ser que eu esteja totalmente errado, tá? Mas caso venha, vai ter oportunidades do mesmo jeito, pessoal. O mercado financeiro é uma loja que sempre entra cliente, né? Não tem falta de cliente. Cabe nós saber qual cliente atender no momento. Então é muito mais a escolha do cliente do que se vai ter ou não o cliente, né? Nós como investidores temos um monte de produto sendo bombardeado em todos os tipos de cenário, tá? Então eu queria colocar isso para vocês para finalizar o vídeo. Eu espero de coração que tenha ajudado. Vídeo longo, vai ter roteiro aqui embaixo, vai ter link do vídeo da Vale e pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, por que não? Tchau, tchau.